Cães eram altamente apreciados na Roma antiga e em diversas outras culturas. O cão romano, em particular, desempenhava funções cruciais como caçador, protetor e companheiro. Quando se tratava dos cães de guerra, tratava-se de uma antiga prática militar frequentemente empregada para intimidação, perseguição, combate e rastreamento. Nesse vídeo, exploraremos o cão principal utilizado em combates, o Canis pugnax. O termo Canis pugnax faz referência a uma raça que já não existe nos dias de hoje. Estes cães surgiram através do cruzamento de cães da raça Molossus, de origem grega, conhecidos por serem volumosos, peludos e robustos. Eram utilizados para proteger o gado e os cavalos, e em algumas situações, eram treinados para caça e combate, tendo sido mencionados por filósofos, poetas e dramaturgos tanto gregos como romanos. Eventualmente, o Molossus grego entrou em extinção por razões desconhecidas. A partir dessa extinção, surgiram três categorias distintas: o Molossus, Bulldogs e Mastiffs, que acabaram por dar origem a dezenas de outras raças com características semelhantes. Essa raça era extremamente inteligente e caçadores e bem treinados. Diante desta diversidade, os romanos utilizaram algumas destas raças para criar cães de guerra. O uso de cães no exército romano teve início ainda na República. Sim, os romanos já criavam cães antes desse período para desempenharem funções de guarda, caça e companhia fiel. Conforme Roma crescia, o número de conflitos armados aumentava, levando à conquista de territórios e à assimilação de diversas culturas, tradições e espécies animais e vegetais. Gregos, germânicos, gauleses e outros povos já empregavam cães de guerra em suas práticas. Tardiamente, os romanos perceberam o potencial desses cães, embora a tempo de cumprir papéis de guarda e combatentes nas arenas. Por meio do cruzamento de diversas raças de Molossus, os romanos buscaram criar um modelo que atendesse às suas preferências, cães grandes, com cerca de 60 centímetros de altura, aspecto imponente, latido intimidante, pesando entre 40 e 50 quilos, de coloração preta, obedientes, territoriais, leais e destemidos. O Molossus romano foi especialmente adaptado para fins de combate, sendo batizado de Canis pugnax, ou seja, cão lutador. No século IV a.C., as batalhas entre gladiadores se tornaram um evento regular e prestigiado no mundo romano. Além dos combates entre homens, a luta envolvendo animais também se tornou frequente a partir do século II a.C., seja em caçadas ou lutas diretas entre gladiadores e animais. Animais selvagens, como leões, leopardos, elefantes e ursos, e animais domésticos, como touros, cavalos e cães, eram utilizados. As batalhas podiam consistir apenas em confrontos entre animais, ou então cães e outros animais eram treinados para realizar truques. Esses animais também eram empregados para intimidação ou execução de prisioneiros e criminosos. Animais ferozes eram soltos na arena após um período de jejum, e suas mortes eram planejadas para serem espetaculares. Muitas vezes, ocorriam corridas com touros ou rinocerontes, além de lutas entre animais e até caçadas, nas quais os animais perseguiam homens desarmados que frequentemente acabavam despedaçados. A cenografia desempenhava um papel importante, buscando recriar o ambiente natural dessas feras. O Canis pugnax tinha o destino de ser utilizado nas arenas, em jogos mortais entre gladiadores. Contudo, os romanos logo perceberam que esses cães de luta poderiam ser incorporados ao exército, como já mencionamos. À medida que os domínios romanos se expandiam e anexavam partes da Gália, Germânia e Britânia, os romanos adquiriam conhecimento sobre outras raças caninas, cruzando-as com seus próprios Molossus. Isso deu origem a novas variedades de Canis pugnax. No entanto, é importante ressaltar que esses cães não eram maltratados. Eles eram tratados com grande honra e cuidado. Frequentemente, a reputação e até mesmo a subsistência do dono dependiam do desempenho do cão em uma luta, o que fazia com que esses animais recebessem mais atenção e cuidado do que muitos dos próprios escravos ou parentes. Havia ocasiões em que os romanos tinham que enfrentar cães de guerra em conflitos com germânicos e celtas. Por exemplo, na Batalha de Chalé contra os Cimbros em 101 a.C., eles se viram lutando contra animais ferozes. Curiosamente, os cães continuaram lutando ao lado dos romanos mesmo depois que seus donos já estavam mortos ou escravizados. Em diversos casos, esses cães conseguiram defender os acampamentos fortificados dos Cimbros de forma mais eficaz e durante um período mais longo. Somente após matar todos os animais, os romanos conseguiram finalmente invadir as fortificações.
Posteriormente, ainda durante o primeiro século a.C., o uso de cães de guerra pelos exércitos romanos voltou a ganhar atenção quando Júlio César e outros generais invadiram a Gália e a Britânia. Foi nesse momento que os romanos novamente se depararam com esses cães e começaram a demonstrar maior interesse em utilizá-los em campanhas militares futuras. O treinamento para a guerra não era uma tarefa simples. O cão precisava conviver com todo o acampamento e ser capaz de distinguir entre amigos e inimigos através do cheiro, vestimenta e armadura. O olfato se mostrava a habilidade mais crucial para o cão, e por isso eles precisavam se socializar e aceitar comida de todos os legionários do acampamento. Além disso, os cães também precisavam aprender comandos verbais. Se um estranho entrasse no acampamento com uma ordem específica, o cão não deveria avançar sobre ele como faria em relação a um inimigo. Os cães tinham que obedecer a ordens de ataque em meio a uma batalha, mas também estavam sujeitos a diversas outras ordens, como parar ou retornar quando necessário. Ao contrário dos cães de guerra de outras culturas, que atacavam qualquer intervenção estrangeira, os cães romanos obedeciam a ordens como verdadeiros soldados. O Canis pugnax era um animal forte, destemido e combativo, mas também se mostrava ágil e veloz. Ele era capaz de percorrer distâncias consideráveis diariamente, tanto em planícies como em montanhas, enfrentando uma variedade de condições climáticas. As legiões romanas percorriam distâncias de até 35 quilômetros a pé por dia, transportando uma carga pesada em suas costas. Além disso, eles precisavam limpar uma vasta área e construir um acampamento do zero para passar a noite. Enquanto isso, os cães, assim como sentinelas, asseguravam que ninguém se aproximasse do acampamento. A construção de um acampamento romano era um momento particularmente perigoso para os legionários. Caso estivessem sendo espionados, os inimigos tinham uma excelente oportunidade de atacá-los. A tarefa de desmontar o acampamento também apresentava riscos, já que os romanos precisavam remover tendas, altares e cercas, empacotar tudo, carregar carroças e alimentar tanto os animais quanto a si próprios. Esse processo se mostrava ainda mais desafiador em movimento. Os cães desempenhavam um papel especialmente importante como protetores nessas situações. No entanto, o uso de cães pelo exército romano não era tão comum quanto algumas pessoas podem supor. Existem poucos relatos sobre cães utilizados em campos de batalha, embora seja possível que alguns autores não tenham dado tanta ênfase a esses animais. Talvez seja por esse motivo que eles tenham negligenciado a presença dos cães nos acampamentos. Mesmo considerando sua importância no combate na guarda, é curioso observar que há mais relatos gregos sobre o uso de cães de guerra do que romanos. Há registros de que o rei Filipe II da Macedônia e Alexandre, o Grande, tinham grande estima por esses animais, que inclusive atuavam como cães de guarda. No caso dos romanos, os registros sobre o uso de cães de guerra são menos frequentes. Isso sugere que não era uma prática comum no exército. Em geral, poetas e escritores costumam exaltar os cães como guardas, caçadores e animais de combate nas arenas, porém raramente mencionam seu papel no campo de batalha. O historiador Públio Tácito abordou a presença dos cães em campos e bases, onde atuavam como sentinelas. Em alguns casos, eles eram utilizados para intimidar prisioneiros e capturar fugitivos, mas essa utilização em batalhas não ocorria de forma regular. Tácito também registrou que as legiões na Germânia, Britânia, Dácia e Trácia empregavam cães de guarda com mais frequência do que o usual durante o reinado do imperador Marco Aurélio. Os romanos de fato utilizaram o Canis pugnax em guerras, conforme evidenciado pelo monumento em homenagem ao imperador, a coluna de Marco Aurélio, concluída em 193 d.C. após a morte do imperador. A coluna exibe imagens de cães utilizados em algumas campanhas, porém a finalidade específica de sua atuação permanece desconhecida. Teriam sido cães de guarda e rastreamento, ou seu emprego ocorreu durante batalhas? É indiscutível que os cães ocuparam um lugar de destaque na vida e na cultura romana. Eles eram tratados como membros da família e, ao falecerem, eram honrados com túmulos e lápides. Gostaria também de conhecer sua opinião a respeito desse tema. Por favor, compartilhe suas reflexões sobre a relação entre os antigos romanos e seus cães, bem como sobre o emprego desses animais em combates e na proteção dos legionários.